Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Como vocês amanheceram hoje? Glória a Deus, eu amanheci bem e eu tenho certeza que vocês também. Só o fato de estarmos aqui é mais um dia, mais um momento com Deus, é mais um dia e um dia de ressurreição, né? Hoje é domingo de Páscoa e é o nosso 21º dia. Gente, é incrível que para mim todos os dias são dias do Senhor. E hoje é um dia diferente. Nós também celebramos a ressurreição do Senhor. E eu estava aqui meditando e falando assim, meu Pai, como Tu foi maravilhoso. Hoje é o dia onde o mundo inteiro celebra a ressurreição de Cristo. Cristo é lembrado em muitas partes do mundo nesse exato dia. Eu desejo para vocês também uma feliz Páscoa, um dia de ressurreição. Nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. E hoje, como é o nosso 21 dias de propósito, não vai ter melhor motivo para orarmos do que esse. E justamente hoje caiu onde nós vamos falar sobre generosidade e como Deus foi generoso conosco. Seja bem-vindo cada um de vocês nesse domingo de Páscoa, nosso 21º dia. Seja bem-vindo a missionária Irlanda, a Eliane. Seja bem-vinda, Jerusa, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Sandra Xavier. Tenho orado por você, Sandra, pela sua casa. Tu és guerreira, mulher, tu és uma mulher muito forte. E eu te admiro. Tenho orado por cada um de vocês. Fátima Ribeiro, seja bem-vinda no nosso meio. Também tenho orado por vocês. Tenho orado por cada um de vocês. Vamos apresentar agora nesse momento e dar a primícia do nosso dia para Deus, antes de entrarmos na palavra. Amém? Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo, Senhor, por mais esse final de semana. Obrigado, Senhor, por esse 21º dia desse propósito que estamos fazendo pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado, Jesus. Senhor, já sinto a Tua presença, Paizinho Santo. Já sinto o Teu amor sobre a nossa vida. E como eu sinto, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Pai, toma o Teu primeiro lugar no nosso meio. Toma o Teu lugar de honra, Pai, em nossa vida, no nosso lar, na vida dos nossos, Senhor. Meu Deus, nós temos pedido, Senhor, a Ti durante esses dias todos, primeiramente pelas nossas vidas e depois pela vida dos nossos familiares, pela vida do nosso esposo, pela vida dos filhos, pela vida, Senhor, da família, dos parentes. Nós temos pedido, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toma o Teu primeiro lugar, Senhor, nessa live. E eis-me aqui, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. E que palavra nenhuma saia dos meus lábios que Tu não queiras, meu Deus. E prepara a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, o nosso intelecto, Senhor. E faça, Senhor, com cada um de nós possamos aprendermos e colocarmos em prática todos os dias aquilo que temos aprendido durante esse propósito de 40. E hoje é o nosso 21º dia. E muito obrigado, Paizinho Santo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, Tu tem nos dado força e consolação ao nosso coração também, meu Pai. E obrigado, Senhor, porque hoje é um domingo, é um dia de celebração onde o mundo todo, onde tem cristão, tem celebrado a Tua ressurreição. E muito obrigado, Pai, porque um dia, Senhor, Tu entregaste o Teu Filho unigênito, Senhor, ao mundo, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E obrigado, Pai, porque ali no Calvário, da morte foi para a vida.
Ele deu a sua vida para nos dar vida. Obrigado, Pai, por esse presente. E hoje, Senhor, o mundo celebra a tua ressurreição, Jesus. Ó Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Visita cada um nesse momento. Cada um. E aqueles que ainda irão assistir também. Visita, Senhor. E eis-me aqui e usa-me conforme a tua vontade, que palavra nenhuma, mais uma vez, não saia dos meus lábios, que tu não queiras. E desde já nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Sejam bem-vindos cada um de vocês nessa manhã com Deus. Hoje é o nosso 21º dia e não teria assunto melhor para falar sobre generosidade. Principalmente a generosidade que existe, né, no coração de Deus para conosco. O Pai foi muito generoso mesmo. E nós vemos que a palavra de hoje, aqui no capítulo 9, versículo 7, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tem muitas pessoas que aplicam essa palavra em muitas áreas. E hoje, como é um domingo de Páscoa, hoje como é um dia de celebração da ressurreição de Cristo, em todo mundo está celebrando. Uns celebram diferente. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, em alguns países, adotaram a brincadeira com os ovos de Páscoa, né? Não sabendo também o significado, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas quem sabe outro dia, depois dos 40, a gente vai falar sobre isso. Mas as crianças brincam procurando o ovinho de Páscoa, mas é o coelhinho da Páscoa. Todo mundo fala sobre o coelhinho, sobre o ovo, mas não é isso. O assunto e o motivo da celebração da Páscoa é a ressurreição de Cristo. É onde nós vamos celebrar Jesus. Aqui, quando o apóstolo Paulo, ele fala: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E ele continua e diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele fala sobre a generosidade que existe no nosso coração, de se doar. Da mesma forma, Deus foi generoso para conosco quando doou e entregou seu único filho ali na cruz do Calvário, para nos dar a vida, para todos aqueles que crescem em Cristo. No começo do capítulo 9, o apóstolo Paulo ele começa assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio em vós, para com os macedônios, que Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo em estimular muitos. Mas enviei estes irmãos para que nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebido, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa
necessária exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto como bênção e não como avareza. E digo isso que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em cada boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graça a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também rebunda em muita graça que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorifique a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para todos, e pela sua oração por vós, tendo que vos saudais por causa da excelência, graça de Deus que em vós há. A graça de Deus, pois, pelo seu dom inefável. Irmãos, é tão bom sermos generosos e ajudarmos uns aos outros, não com avareza ou não por pesar. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui em 2 Coríntios, ele já está advertindo aos irmãos em Coríntios. E também já agradecendo, porque sabe que os irmãos de Coríntios tinham um coração aberto. Um coração aberto para ajudar, para servir. E eram generosos em tudo. E o apóstolo Paulo já tinha mandado uns irmãos antes, preparando o caminho, dizendo que com ele viriam também uns irmãos de Macedônia, para não pegarem ele de surpresa, para saberem recebê-los em sua casa. E aí ele fala, né, no 6, quando ele diz, digo isso, que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Muitas das vezes nós temos um coração fechado para a obra de Deus. E principalmente para abençoar o homem ou a mulher de Deus. Acontece muito isso. Abençoar um irmão necessitado dentro da casa do Senhor. Eles ajudam lá fora, mas os de casa são os últimos. E muitas das vezes nós, como família, nós também fechamos os nossos corações para ajudar o nosso parente, o nosso irmão, os nossos pais, ou a família dos esposos, ou a família das esposas. Acontece isso. E como a palavra de hoje é falando sobre generosidade, nós temos que termos um coração generoso. Um coração que
dê sem olhar a quem e sem querer nada em troca. E hoje, como é domingo de Páscoa, não existe melhor exemplo de generosidade do que a generosidade de Deus para comigo e para com vocês. O amor dele, ao qual ele entregou seu único filho para morrer por nós. Ele foi o cordeiro vivo, imolado ali na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, ele continua, eu acho interessante, preste bem atenção, e eu costumo sempre, quem são minhas ovelhas sabe muito bem como eu sou em relação a isso. Nosso ministério temos um coração aberto, bem abençoador, e eu louvo a Deus pela vida de cada ovelha. Nossa, que também tem esse mesmo coração. Pelos nossos missionários, pelas nossas missionárias, né? Que são exemplo. Eu me orgulho muito delas, né? Nós temos pessoas no nosso ministério maravilhosas que têm um coração muito dado, generoso, pronto para se doar, porque o meu coração também é do mesmo jeito. Irmãos, se eu não posso, se eu não tenho condições, nem que seja eu ajudo de alguma forma. E eu faço não como pesar, mas com amor. Eu ajudo também. E aqui é interessante que ele começa a falar que Deus, para aquele que dá com alegria, ele diz, e Deus, no 8, ele diz, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu ao pobre, a sua justiça permanece para sempre. E preste bem atenção no versículo 10. O versículo 10 eu acho fantástico. Ele diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Irmãos, não vamos ser pesado para ninguém, não. Nós vamos ajudar. E eu costumo dizer, eu não posso, porque tem pessoas por aí que estão muito mal acostumadas, só querem receber, ó. Se fazem de pobre coitadinho. E querem viver dependendo da ajuda dos outros. Isso é certo? E termina sendo pesado para o outro. Não é certo. O verdadeiro homem ou mulher de Deus, que são generosos, ele não só vai dar o pão, ele vai dar a semente também. Porque ele vai ensinar essa pessoa a plantar, a semear para colher. E olhe que a palavra é bem clara. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia! Nós temos também que sermos generosos, sim, mas ensine a semear, ensine a plantar, para que tudo, que em tudo enriqueças para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. É tão bom quando nós ajudamos o nosso próximo. Eu amo servir. Eu amo ensinar. Eu amo aconselhar. Eu tenho o maior prazer. Ontem de manhã, né, eu fiz a live. Foi uma bênção. Deus falou muito comigo na live de ontem. Nem todo mundo assistiu, né? Mas that's okay. Como diz os americanos, not a problem. Não tem problema. Eu tenho certeza que aqueles que assistiram ontem receberam da parte de Deus. E ontem foi uma palavra muito boa. Talvez
Muitos não entenderam, talvez outros entenderam, os outros receberam. Feliz será aquele que recebeu. A palavra de ontem, porque fala sobre a alegria do Senhor. E foi bem propícia para os nossos tempos. E hoje essa palavra também é propícia para o nosso tempo. Porque nós estamos vivendo num tempo onde existe uma necessidade enorme no nosso meio. Que seja na nossa casa, no meio da nossa família, que seja, né, na sua vizinhança, dentro da sua igreja. E como é sobre generosidade, é sobre bondade, de sermos pessoas boas, aptas a ajudar uns aos outros, ajudarmos o nosso próximo. Como é bom servir. E eu amo servir. Muitas das vezes ocorre que existe pessoa generosa lá fora, mas dentro da sua casa não é não. E eu sei que existe. Eu tenho um exemplo disso, não vou citar nome, mas eu tenho um exemplo disso dentro da minha própria família. Da minha parentela. Ajuda todo mundo lá fora. Mas os da família não ajudam. Estão fazendo caridade. Achando que a caridade, uma falsa generosidade, para mostrar para a sociedade que está fazendo algo por alguém, vai levar para o céu. Deus conhece a intenção do coração do homem. Deus sabe a intenção do coração do homem. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Porque tem gente que ama dar, falar, né? Promete, mas não cumpre. Tem pessoas que contribuem com peso no coração. Ai, vai faltar. Com pesar, com tristeza. E tem outros que dão o que está sobrando. Não dá o melhor. Tem uma passagem muito linda, né? Que eu amo muito. Aquela da viúva. Que Jesus pega ali os apóstolos e os fariseus falando, né? Quem deu mais? Porque os escribas, né? Ali você vê os fariseus dando o que sobrou, os ricos dando o que sobrou. Mas aquela viúva, ela deu o que ela tinha. E ela deu com tanto amor. Que ela deu muito mais do que todos aqueles. Isso é generosidade. Isso é amor ao próximo. Como esse propósito de 40 dias nós estamos fazendo para nós, para nossa família, eu estou ressaltando aqui para que vocês compreendam que a generosidade, ela começa dentro de nós, dentro da nossa casa. Tem pessoas que correm para ajudar outros lá fora e se esquecem dos seus. E por isso que nós vamos pedir a Deus um coração generoso. Um coração abençoador. E que a gente possa fazer por amor. E também ensinando. Lembre-se, ensinando. Ensinando, como ele diz aqui, ó. Ora,
Aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Não dê só o pão não, viu? Dê a semente. Para ensinar a eles também a plantar e colher. E que a tua próxima geração também seja da mesma forma. Deus, ele deu o seu melhor para nós. Ele deu Jesus, seu filho amado. Deus entregou como sacrifício vivo, ali no Calvário. Jesus se entregou por nós. Eu sei que nós estamos passando assim momentos muito difíceis. Muitos têm perdido os seus amados, seus filhos, seus pais, no meio dessa pandemia. Não veja como perca. Assim, claro, a gente perde, mas entenda o que a pastora quer dizer. Como o apóstolo Paulo mesmo disse que a morte era lucro para ele, que ele almejava os céus. Muitas das vezes a gente não entende. Para mim foi muito difícil compreender no dia que eu perdi meu pai. Eu perdi minha mãe, eu tinha 13. Meu pai eu perdi há 9 anos atrás. Eu estava com ele no hospital. Eu estava aí no Brasil. Eu fui para a cirurgia de coração do meu pai. Tem coisas que nós somos egoístas, a gente não compreende, a gente não quer nunca perder. Como eu já tinha perdido minha mãe, eu não queria perder meu pai. Mas nós nascemos, crescemos e morremos. E Deus já tinha falado para mim que estaria levando o meu pai. Mas eu não queria. Eu queria que meu pai ficasse. Eu dei o meu último adeus ali pro meu pai. Quando ele entrou na sala de cirurgia, eu travei. Eu não consegui falar. Eu dei um beijo nele, um abraço. Ele estava deitado já na maca. Ele olhou para mim e correu. As lágrimas nos olhos. E ali ele entrou na sala de cirurgia. Foram bastante horas até a gente receber a notícia que o coração dele não tinha aguentado. Eles tiraram o coração do meu pai para fora, botaram numa máquina e prepararam, né? Fizeram, se não me falha a memória, eu acho que foram uma safena e 2 coronárias que eles ajeitaram. Botaram o coração de volta e ali não resistiu. E eu fui receber o corpo do meu pai saindo agora do centro cirúrgico. Eu já não vi mais o rosto. Ele estava todo empacotado. Estava quentinho, ainda sentia. Eu entrei em desespero ali. Deus já tinha dito para mim que estava levando. Mas eu ainda pedi, clamei a Deus. Eu disse, Senhor, se tu queres, me dá meu pai de volta. Eu abracei. Eu tive que brigar com as enfermeiras porque elas queriam me puxar. Eu dizia, por favor, deixa eu dar meu último adeus. E elas saíram. E ficou só um rapaz, 2 rapazes, que estavam carregando o corpo do meu pai. Meu irmão desceu com minha madrasta e eu fiquei sozinha no centro cirúrgico. E ali eu comecei a falar com Deus. Eu não era com meu pai, porque eu sabia que ele não estava mais ali. E naquele momento de dor, de perca, porque tem gente que acha que a gente não sabe o que é perder. Eu sei. Eu sei qual é a tua dor.
eu clamei a Deus. Eu disse: Deus, se tu queres, tu pode ressuscitar o meu pai. E aí eu comecei a chorar e falar línguas estranhas. Os rapazes ficaram olhando assim para mim. Aí eu comecei a falar assim: Deus, eu tô entendendo tudo. Porque Deus, eu tava falando e Deus tava me revelando o que eu estava falando. Deus estava falando comigo, dizendo: filha, é chegada a hora. E Deus falou ao meu coração e me trouxe paz e disse: o teu pai não morreu, o teu pai vive. Ele está indo comigo. O teu pai está indo comigo. E um dia todos vocês se verão. E aquilo consolou meu coração. Aí eu só falei assim: tá bom, Deus, seja feita a tua vontade. E naquele momento o Senhor me fez lembrar que ele também perdeu um filho. Ele deu o filho dele por mim, por vocês e até mesmo pela vida do meu pai. Meu pai vive porque ele partiu com Cristo. Ele foi para uma vida eterna. Não foi fácil para compreender, mas eu compreendi, porque naquele momento Deus falou comigo. E é difícil você abrir mão para isso. Aqueles jovens olharam para mim. Eles começaram a chorar também e disseram: eu não vi tanta fé. E eles eram crentes, irmãos. Eles eram evangélicos. E eles começaram a compreender também coisas que eles não sabiam. Porque naquele momento, nem toda morte, é vida. Entenda. A morte com Cristo é lucro. E Deus foi generoso para conosco quando deu seu único filho para morrer por nós. Dói, dói. A perca dói. Porque ninguém quer perder ninguém. E principalmente, a Bíblia mesmo fala, né? Que o certo é os seus... o certo é seus filhos enterrarem os seus pais, não os pais enterrarem os filhos. E nesses últimos dias nós temos visto muitos os pais perdendo seus filhos muito jovens. Existe a dor da perca. A dor da perca ela é inexplicável, porque eu conheço muita gente que tem passado. Tem uns que são mais fortes do que os outros. E algo que me fez forte, tem me fazido forte, é Deus. Para tudo na minha vida. É como eu falei, todo mundo quer ser igual a pastora Luzelita, pede a Deus: ah, Senhor, eu quero essa unção sobre a minha vida. Mas não sabe o peso que nós carregamos. Os sacrifícios que tem que ser feito. As entregas, as renúncias, a comunhão que você precisa ter para ter esta unção sobre a sua vida. Existe um preço. As pessoas não imaginam o preço que pagamos e renunciamos todos os dias a nós mesmos. Deus foi generoso para conosco, mas Deus também requer de nós a nossa generosidade. Para com os nossos próximos, para com nossos irmãos, para com a nossa família. Deus, ele requer de nós, irmãos. Quando ele diz cada um, eu vou começar no 6 e digo isso, que o que semeia pouco também pode ceifará.
também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. E cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza e não por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso não é só na área financeira, não, irmãos. Isso também é você dar também o seu tempo para sua família, para os seus irmãos. É você poder, né, ajudar com palavras. Você ajudar também ensinando a pessoa a semear. Você dá o pão, mas você dê a semente também. Para que as pessoas aprendam a plantar e a colher. E não viva dependendo de você o resto da vida. Eclesiástico 9:10 diz o quê? O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade e planejamento. Não há conhecimento e sabedoria. Quantos têm morrido ou estão numa enfermidade, chega ao ponto de chegar a estar enfermo, estar internado e estar entre a vida e a morte, aí diz assim, se eu sair dessa eu vou fazer mais direito. Eu vou fazer mais a obra. Eu vou fazer... Promete um monte de coisa. Mas só que já é tarde demais. Nós temos que aproveitar enquanto temos saúde, força e vigor e fazermos aquilo ao qual o Senhor tem nos chamado a fazer. Primeiro cuidando do nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Sermos generosos um para conosco, para os outros, um conosco, outros, sabe? Sermos generosos para com todos. Sem querer nada em troca. E não fazendo por pesar. E nem para querer se aparecer, dizer, eu sou a boazinha. Eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo aquilo. Eu estou dando. Não. Então, se a gente prestarmos bem atenção em todo esse propósito que nós estamos fazendo, começando para nós mesmos, e colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, nós vamos longe. Depois eu quero que vocês meditem. Note aí, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. E não se esqueçam. O que as suas mãos tiverem de fazer, que faça com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde nós vamos, não tem atividade, não tem planejamento mais. E não há conhecimento e nem sabedoria. Então nós temos que agarrar agora as oportunidades que nós temos e continuarmos prosseguindo, cuidando primeiro da nossa vida, da nossa casa, dos nossos familiares e depois do nosso próximo. Coloca e faça um objetivo, tenha um objetivo. Não deixe nunca de ser fiel, porque nós temos que ser, primeiramente, acima de tudo, sermos fiel a Deus. A Deus, ao Pai que está no céu. Vamos ser fiel em todos os sentidos na nossa vida. Na obediência da palavra,
cumprindo. E todas as outras coisas vão vir naturalmente. Não vá fazer querendo receber algo em troca, porque aí você está fazendo barganha com Deus. Você está comercializando. Ó, eu te dou isso, tu me dá isso, viu, Deus? Porque tem gente que faz desse jeito. Fica negociando a bênção com Deus. Ei, quem é você? Você está achando que Deus é o quê? Ele é teu pai, respeita. Nós é que temos que, meu Deus do céu, agradecer a todos os dias pela misericórdia de Deus para a nossa vida, porque, irmãos, nós somos pecadores. E Jesus nos ama tanto de uma forma que, mesmo sabendo que nós somos pó, que nós somos barro, que muitos de nós somos podres, Ele ainda tem a graça e a misericórdia de nos dar a chance todos os dias de estarmos aqui. E nos dar a chance de mudança, de sermos transformados. Nós precisamos, irmãos. Ah, Senhor. Pai, nesta manhã, Pai, eu me apresento diante de Ti e apresento a vida de cada um dos nossos irmãos aí do outro lado. Meu Pai, nos dá um coração generoso. Que tudo que viermos fazer, Senhor, não venhamos fazer, Senhor, por interesse próprio, mas que a gente possa cumprir, Senhor, segundo o nosso coração, sem pesar, não por tristeza e nem por necessidade, Senhor, mas com amor. Da mesma forma, Paizinho Santo, que Tu foste, Senhor, tão generoso para conosco, entregando a vida do Seu Filho ali no Calvário, para morrer por nós. Nós não sendo merecedores, mas o Teu amor foi tão grandioso, tão maravilhoso, tão insondável, tão incomparável, tão generoso, Pai, que Tu nos entregaste, Senhor, o Teu Filho para morrer por nós, para que nos desse a liberdade de sermos livres. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, cumprir cada palavra, cada promessa. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade, o Teu querer. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê bom ânimo. Senhor, eu também Te peço, Senhor, cura os corações daqueles que têm perdido seus entes queridos. Cura, Senhor, com a Tua bondade e a Tua generosidade, ó Espírito Santo. Tu és consolador. Vem, consola cada um de nós. E nos ajuda e nos fortaleça, Senhor, para que possamos, Senhor, prosseguirmos a Te conhecer mais e mais. Sabendo, Senhor, que o melhor ainda virá. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Abençoe meu irmão, minha irmã. Abençoe toda a nossa família. Abençoe a vida do meu esposo, o seu trabalho. Abençoe a vida dos esposos das tuas servas e o trabalho deles. Abençoa, Senhor, os filhos dos teus servos, os parentes dos teus servos, os meus parentes, os irmãos, os meus irmãos. Salva, Senhor, cura, batiza com teu Santo Espírito. Meu Deus, visita o órfão, a viúva, o caído, o abatido, o necessitado. Supre, Senhor, as necessidades do nosso próximo. Meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, visita os hospitais nesta manhã. Visita as UTIs, Senhor.
Visita cada vida que ali se encontra. Os médicos, as enfermeiras que são incansáveis, que estão trabalhando também, estão se doando. Meu Pai, em nome de Jesus, visita familiar daqueles que estão na linha de frente também. Meu Pai, visita a humanidade, toda a terra, cada nação, para que eles possam reconhecer, principalmente no dia de hoje, onde se comemora, Senhor, a tua ressurreição, Jesus, o dia de Páscoa. Muitos estão fazendo banquetes, muitos estão trocando e brincando com o vinho de Páscoa, dando e recebendo. E se esquecendo que o verdadeiro sentido foi a tua morte no Calvário para nos dar a vida. Ó Senhor, que possamos nos lembrar no dia de hoje o teu infinito amor e a tua generosidade para conosco, se doando por nós. Senhor, tu fosse o sacrifício vivo, cordeiro imolado, sem pecado, que morreu para um povo pecador. Ó Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa própria ignorância. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos e muitas das vezes não queremos enxergar e não conseguimos enxergar. Vemos, mas não enxergamos. Ouvimos, mas não escutamos. Prometemos, mas não cumprimos. Conhecemos a verdade, mas continuamos vivendo a mentira, porque muitos têm feito isso. Sabe o que é certo e pratica o que é errado. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, sacode a tua figueira. Pode continuar sacudindo, Deus, para tudo que é podre sair do nosso meio. Nos amassa, Pai. Molda-nos, Senhor, e nos transforma. Tira de nós, Senhor, todo carrapicho. Tira de nós todo predegulho, Senhor. Nos refaça, Pai, porque precisamos ser moldados, sermos refeitos. Mas, meu Deus, Senhor, eu sei, Senhor, que muitos aqui não querem ser mais o que eles eram antes. Ajuda, Pai. Ajuda, Senhor, e fortalece essas vidas para que eles não olhem para trás, mas olhem para frente. E prossigam a te conhecer. E Paizinho Santo, nos dá um coração generoso. Nos ajuda no Senhor a amar o nosso próximo e sermos generosos. Não fazendo, Senhor, para querer nos aparecer ou dando o que sobra, mas fazer aquilo, Senhor, segundo o amor do nosso coração, com vontade. Não por pesar, não por interesse, mas por amor. Ensina-nos, Senhor. E dá-nos, Senhor, um coração generoso. Nos dá um restante de domingo na tua presença, nos proteja, nos livra, Senhor, dos acidentes de carro, do homem sanguinário, da língua ferina, do olho grande de inveja, das orações contrárias. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, da seta que voa de dia e de noite, da mortandade que assola ao meio-dia. Livra-nos, Pai. Seja o nosso escudo e o nosso esconderijo, Senhor, o tempo todo. E abençoa cada família aqui presente e aqueles que ainda irão assistir. E desde já, nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Graças a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom, Adonai. Baruch haba, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que o seu dia seja um dia de paz, um dia de bênção. Que o Senhor venha trazer consolo para o seu coração. Lembra que Jesus ressuscitou no dia de hoje. Assim como o povo celebra, o mundo inteiro está celebrando a ressurreição de Cristo. Feliz Páscoa. Não se esqueça que possamos ter o nosso coração generoso também. E como está lá em Eclesiástico 9:10, o que as nossas mãos tiverem de fazer, que faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde nós vamos não há atividade e planejamento, não há conhecimento e sabedoria. Então tudo que possamos fazer, que façamos agora, nesse exato momento. Cuide, ame, abençoe. Começando primeiro dentro da sua casa, que é o seu primeiro ministério. E depois, abençoe o seu próximo. Ame, cuide. Seja generoso, porque Cristo, Ele foi generoso para conosco. E Deus muito mais, porque Ele deu seu único Filho. João 3,16 é bem claro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus foi um Pai generoso e Jesus muito mais como Filho. Ele veio para nos servir e Ele se doou ali na cruz do Calvário para mim e para vocês. Amém? Tem um dia de bênção. Aproveite a sua família, aproveite o dia de hoje, né? Celebre a Cristo. Celebre o amor de Deus para conosco. Recordando que Ele morreu no Calvário por mim e por vocês. Amanhã é o nosso 22º dia, é segunda-feira. No calendário romano é o primeiro dia da semana, né? Mas nós sabemos que não é. No calendário judaico é diferente. Cada calendário existe 2 tipos de calendário ou mais. Mas amanhã é o primeiro dia da semana. Nós estamos no nosso 22º dia do propósito de 40 dias. E vai continuar sendo uma bênção para nós, porque temos aprendido todos os dias. E estamos crescendo espiritualmente. E eu estou tão feliz. Gente, 22º dia quer dizer o quê? Que nós só estamos aí na frente 18 dias para terminar o nosso propósito de 40 dias. Olha como Deus é bondoso e maravilhoso. E vocês até aqui, junto comigo, nós estamos vencendo. Nós estamos lutando pela nossa vida, pela nossa casa, pela vida da nossa família e por cada um dos nossos. E vamos continuar. Irmãos, vocês são muito especial. Jesus ama cada um de vocês e Deus tem cuidado. O Senhor, Ele nos consola, Ele tem nos sustentado. E vamos continuar orando um pelos outros, para que o Senhor possa nos dar graça e ter misericórdia das nossas vidas. Feliz Páscoa para cada um de vocês e um dia na bênção e na presença de Deus, cheio de amor, de paz. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a tua casa, teus filhos, a vida do teu esposo, abençoar o teu futuro. Amém? Um beijo no coração, shalom, shalom. E até amanhã, 8 horas, entre 8 e 8 e meia da manhã eu estou entrando.
É porque eu já estou pensando da noite, né? Porque amanhã a gente volta a ler a leitura da Bíblia. Porque nós estamos também no livro de 2 Coríntios. Nós estamos lendo de segunda a sexta. Olha, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Maria Gorete, Sueli, né, Rosa, irmã Sueli também, Irlanda, nossa missionária Cristiane Bessa também, nossa missionária Michele, todo mundo, gente, Feliz Páscoa para cada uma, Jerusa, a paz do Senhor, gente, é tanta gente, Issa, deixa eu ver quem é que eu posso ver mais, é porque a gente não vê o nome de todo mundo, né, vê alguns, glória a Deus, Luiz, Feliz Páscoa, Luiz, a paz do Senhor, Fátima Ribeiro, Lúcia Mendonça, glória a Deus, Eliane Gonçalves, não posso esquecer, Denise, glória a Deus, Feliz Páscoa, Kate Araújo, Cátia Araújo, eita, glória a Deus, Feliz Páscoa, gente, um beijo, Happy Easter, né, como diz os americanos, Happy Easter, e como diz os judeus, Happy Passover, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um beijo, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Ai, que pena que eu... É tanta gente aqui que não dá para poder ver. Dulce Cruz, Feliz Páscoa, meu amor, a paz do Senhor Jesus. Cada um de vocês, gente, cada um. Cada um, Marta, Lúcia, eita, é tanta gente, glória a Deus. Mas olha, vamos que vamos nessa força, vamos nessa coragem, nessa perseverança, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Meus irmãos, o Senhor é que nos sustenta, só Ele mesmo. Lembre-se que eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no meio disso tudo. E nem toda perca é perca, né? É ganho também. A morte, ela é vida. Porque Jesus, ele ressuscitou. E um dia todos nós iremos ressuscitar. E todos nós iremos ver os nossos. Isso que consola o nosso coração. Amém? Ó, fui, que senão eu fico aqui só falando com vocês. Mas a paz do Senhor Jesus, aproveite o seu domingo. Amém? E celebre a ressurreição de Cristo. Amém? Shalom. Até amanhã, em nome de Jesus, hein? Shalom.